Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje uma dica de processo civil, pesadinha, mas não é só comigo não. Eu tenho a honra de dividir a tela aqui com a professora Camila Cury e eu acho que eu devo isso a ela e ela a mim e nós a você. Por quê? Nós não gravamos jurisprudência, gente, igual uns palhaços, como a gente fala no interior, não vou falar isso que a professora está aqui do lado. Mas, galera, vem a Vunesp e tira. Ai, professor, ainda bem. Nós já falávamos para vocês que provavelmente seria algo muito tênue, muito atenuado, muito mitigado, qualquer coisa que seja mais leve. Mas eu até brinquei, de tanta raiva, e claro que enaltecendo, eu gostei demais do jeito que a professora ensinou essas coisas. Gente, eu vivi processo civil, quase 10 anos da minha vida, quando eu fui escrevente. Com todo respeito, o advogado pega 10 processos por dia. Eu pegava 200 conclusões, eu fazia por dia, eu, Alessandro. Eu trabalhava 12 horas por dia no fórum. Por quê? Porque eu era bobo, eu queria aprender. Tá? Eu fiz isso muitos anos da minha vida, eu gostava de ficar lendo o tempo, eu gostava de ajudar o juiz o máximo que podia. E quando um dia ele disse, numa reunião, por isso que é bom motivar a equipe, né? Ele disse, o que eu faço é um cheque em branco. Vocês preenchem, eu assino. Cara, para qualquer um poderia dizer que juiz folgado, né? Para mim, caiu assim, ó. Eu não posso errar. Esse homem, ele era um homem muito bom, muito dedicado. Mesmo operado, ele ia trabalhar. Era um homem muito bom. Hoje desembargador, Dr. Paulo, um homem fantástico. E isso me fez vivenciar o processo. Hoje não, minha paixão é o direito constitucional, é outra coisa. Eu gosto de ensinar. Então eu bato o olho, eu sei quem consegue ser didático naquele ponto. Então chega de falar, Lê, vamos conversar aqui com a professora Camila. Professora Camila, muito obrigado por participar, largar o teu tempinho que tem aí escasso da advocacia e deixar aqui também para a docência. Muito obrigado, professora. Oi, Ale, tudo bem? É sempre corrido, mas eu dou um jeito, porque também, assim, para mim, ensinar é sempre um prazer e eu gosto muito de estar com você e com os alunos e com todo mundo do NEAF, então tá sempre, assim, dando para adequar na agenda, eu tô dentro. Olha, excelente, professora. Vamos direto para nós separamos aqui alguma coisa, vocês vão até estranhar. Esse era o material da jurisprudência, eu só tirei, vamos dizer assim, os paranauês de jurisprudência, porque não cai. Mas o que me chama a atenção? Gente, eu vou fazer aqui a voz de aluno, tá? Com vocês. Só que um aluno que a professora fala, leia o artigo. Eu leio, a professora vai fazendo alguns detalhes. Professora, por que, primeira pergunta, por que Banca Vunesp, Banca FES, Banca Nuriaba 4 é tão tarada, perdão pela palavra, por esse artigo 1015? O que mudou? O que cabia antes do agravo de instrumento? Gente, você está ouvindo isso? Fala, pô, eu não sei nem que é agravo. Finge. Isso não é a professora que está falando, eu. Porque quando eu peguei o primeiro caso que eu tinha de dar uma liminar num leasing, que eu não sabia nem o que era, eu lia leasing, na época dos tigres asiáticos, e eu falava, o que eu tenho que fazer? Então, o cara só falou assim pra mim, ó, isso aqui vai ter agravo. Agravo é um recurso, tá? Depois eu fui aprendendo. Então, como é que o cara tá começando a estudar ontem e quer saber tudo de processo civil? Calma. Professor, então veja que eu sou um cara mais, mais meigo do que a professora. Professora, por que eles gostam tanto de agravo e essas hipóteses teve alguma alteração? O que houve, professora? Bom, Ale, o que acontece é o seguinte, né? O agravo, até o Código de 2015, ele cabia basicamente das decisões interlocutórias. Mas aí aquela questão de tribunais assoberbados de recursos, né? Então o Código de 2015 veio querer dar uma baixada de bola no pessoal para concentrar as hipóteses do cabimento do agravo. Porque a gente tem o seguinte, a apelação. A apelação é o recurso que cabe da sentença. Tá. Beleza. Com o agravo já muda um pouco a situação. O CPC de 2015 falou, não, só vai caber agravo em determinadas hipóteses, né, que é o chamado rol taxativo. E aí ele estabeleceu quais são essas hipóteses, né, quais decisões, porque o agravo, assim, só para simplificar, se a pessoa está em dúvida, o agravo é o recurso que cabe daquela decisão dada no decorrer do processo. Na minha época a gente falava que a decisão que não põe fim é o processo. Então quer dizer, aí, é por isso que a professora falou, não põe fim ao processo, não é sentença. Tudo cabia agravo. Então os caras fizeram o quê? Ó, gente, ó, aqui cabe. Só que uma coisa interessante, professora,
Legal. É um rol, então, que não é exemplificativo, ele é fechado, é taxativo, é isso? Ele fecha, exatamente. Ele estabelece e aí a gente tem que focar, fincar a nossa ideia nessas hipóteses, que é Tá. aí que cabem, né? Professora, mas eu tenho uma primeira pergunta. Tudo que Pode eu falar. leio de rol, o professor Alessandro Constitucional fala, quando você lê um rol, você lê assim, ó, tutela, mérito, rejeição, discussão, rejeição, concessão, número 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Então, quer dizer, em que pese ser um rol fechado, eu tenho de me ligar nesse número 13 aí, professora. É isso? Então, sim, na verdade era até aí que entrava a questão da jurisprudência, né? Porque essa hipótese aí, ela deixa uma margem para nós, advogados, agora puxo para o meu lado, adotarmos o agravo sempre que a decisão ali não nos agrada. E aí a gente faz o quê? Dá-lhe agravo. Então, Então era isso que você tinha era isso que a senhora tinha gravado na maravilhosa aula de jurisprudência, que era dizer o seguinte: "Ah, entendi, que era o tema 988 que a professora falou, olha, esse rol é uma taxatividade, mas ela é meio moderada, é isso?" é uma taxatividade mais ou menos, né? Do meio termo que eu até falei na aula. Olha que interessante, a professora está ensinando jurisprudência, né? Agora eu pergunto, Pois é. morreu? Não, aprendeu o inciso 13. Vocês estão entendendo que é uma grande mentira esse papo de a VUNESP tirou jurisprudência, a VUNESP pôs? Eu gosto que professor que exagera um pouquinho, um tiquinho mais, não mata não. Professora, show. Agora eu vou deixar a professora falar um pouco mais. Não é um vídeo aula, ficar horas e horas, mas eu quero falar. Professora, o que a senhora chama atenção? Vamos lá. Tutelas provisórias. Muito, aliás, tutelas provisórias é um tema que eu ando chamando muito atenção em vários aspectos e cabe agravo daquela decisão do juiz que dá a tutela, seja ela de urgência ou de evidência, porque aqui falamos em tutela provisória, que é o gênero da qual a gente lá tem vai ter uma alternativa que cabe a apelação ou agravo do instrumento, nesse caso agravo. Tá. Agravo. Mérito agora, do tem um parênteses aqui, pois aproveitando a ocasião. Se a tutela for concedida na sentença, isso o aluno tem que atentar. E você que está nos assistindo, foco ali. Se a tutela provisória for concedida na sentença, daí cabe apelação. Por quê? Porque quem conta não é o teor, né? Então, não é ali o que está contido na sentença, mas é o fato de ser uma sentença. Excelente. Por isso, da sentença, cabe apelação. Isso a gente não pode esquecer. Ó, pessoal, eu gosto até de fazer essa correlação. E eu acho uma coisa legal. Por exemplo, numa boa, não pense que eu não sei. Quando eu comecei a estudar, eu não estava na faculdade de Direito, quando eu fiz prova de escrevente. Eu, na minha época, fazia assim, ó, sei lá o que é tutela. Tá lá, eu vou estudar. Eu só sei de uma coisa, cabe agravo. E a professora falou o seguinte, se essa tutela foi já lá na sentença, opa, mas agora é sentença, irmão. Aí é apelação. Acabou. Depois eu vou aprender o todo. Mérito do processo, professora. Mérito eu acho bem interessante. Perigoso isso, hein? Porque dá vontade de falar apelação. Também acho. Mas o que é isso? São aquelas decisões que eu costumo chamar muita atenção lá do 356, decisões parciais antecipadas de mérito. Tá, entendi. São aquelas decisões que o juiz ele decide o mérito, mas não de toda a questão do processo, ou de parte do pedido, ou de um dos pedidos. Tá, entendi. Então, já dá para dar uma desanuviada com a apelação. Exato. Então, aí, se o examinador, né? A gente sabe que a VUNESP pode vir aí agressiva. Eu, pelo menos, estou apostando não numa prova agressiva, mas acho que em perguntas muito bem elaboradas. E a professora está falando, não que seja o todo, mas em uma ou em uma alternativa, ela pode ser agressiva. Eu também concordo com ela. Rejeição, gente, por favor, é um toque direto mesmo. Se vocês gostarem, nós vamos deixar aí no YouTube. Pô, faz mais, Ale. A gente marca, porque eu gosto de fazer isso aqui, me dá prazer estudar e aprender. E eu sei, ó, a gente sabe onde estão os pontos que o aluno não consegue sozinho. A gente não vai gravar vídeo de citação simples, tá? A gente vai gravar vídeo onde já sabe, onde você tem medo, tá? E separando, porque nem tudo cai de recurso. Nem tudo cai de... Nem tudo. A prova é Eu já falei isso em outro vídeo, tá aí, né, pra vocês. E a professora Camila tá liberada. Se ela quiser gravar, Lê, eu acho que eles não sabem tal coisa, eu vou gravar e colocar no YouTube. Ela fala a hora que ela quiser. Já pode pedir para ela aí, tem o Insta que ela grava direto dicas. Ó, vamos lá. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Rejeição da alegação da convenção de arbitragem. Essa hipótese acho bem chatinha, porque o que acontece aí? A gente tem a questão da arbitragem, né? E, assim, cabe a gente... Eu sei até que você fala, não adianta a gente explicar tudo, mas só para a gente entender em contexto rápido.
A arbitragem é uma outra opção para se resolver um conflito. Então, quando as partes decidem ali, elas podem, antes dessa ação, fazerem um contrato, e nesse contrato tem uma cláusula em que elas decidem que, se elas entrarem em algum conflito futuro, vão resolver lá na arbitragem. Dois empresários falam, olha, ao invés de a gente ir para o judiciário, que é tudo lento, se der pau no nosso contrato, a gente vai resolver lá do secretariado da Fazenda, lá com o pessoal do comércio, da cidade, e esse cara é o árbitro, isso é uma convenção. Exatamente isso. Essa cláusula é a convenção, é o ajuste feito entre eles. Se isso for trazido, vamos pensar na hipótese, então, que um dos contratantes é o autor, ele deixa quieto isso daí e vai lá e promove a ação. Ele deveria ir para a arbitragem, ele foi para o judiciário. Pois é. Aí o réu vem e alega essa convenção de arbitragem. Falar que não, a gente combinou de não ir para o judiciário. Exatamente. E aí, por sua vez, o juiz dá uma decisão rejeitando, falando, não. Por alguma razão, o juiz entendeu que não vai para arbitragem. É daí que cabe o agravo. O juiz fala, rejeição, senhor, o contrato aqui não diz isso, você está enganado, ele pode ficar aqui no judiciário, sim. Exatamente. E daí dessa decisão o cara fala, eu não concordo, é com o senhor, juiz. Eu vou recorrer, agravo do instrumento. Exatamente. Puta, show de bola. E boa para perguntar, hein? Uhum. Caramba, boa. E posso dizer uma coisa? Pode não cair o caso inteiro que a Camila falou, nem eu. Mas quando cair agravo, rejeição, delegação, você vai lembrar dessa historinha. Você lembra do exemplo, claro. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Professora, desconsideração de personalidade jurídica eu sei, porque uma vez eu processei uma empresa, professora, que no meu computador deu pau, eles não pagaram e tal, e era consumidor, se eu não me engano lá tem o artigo 28 do CDC, sabe o que falaram? Olha, essa empresa pode não ter dinheiro, mas o sócio tem. Eles descortinaram o véu que fica entre o dono da empresa e a empresa e conseguiram chegar aos bens do sócio. Aí eu perguntei, o que é isso para o meu advogado? E ele disse, isso na verdade é desconsideração da personalidade jurídica. Por que cabe agravo do incidente de desconsideração? Porque o que acontece? A desconsideração, ela é uma forma de intervenção de terceiro, né? Certo. Quando ela for trazida ali no meio do processo, então, né, já o processo estava desenrolando contra a empresa, em algum momento, por exemplo, né, o autor vira e fala, ele não está conseguindo ali chegar no patrimônio do réu, que é a empresa. O que ele faz? Ele vai pedir ao juiz que desconsidere, isso que você falou, descortine, né? Eu costumo pensar em deixar a cortina cair, né? Para chegar atrás do que está lá, que é o sócio, né? E aí, então, isso é por meio de um incidente. Eu costumo explicar para os alunos, Ale, que o incidente é um processo em paralelo, que acontece dentro do processo principal. Né? Que a gente falava antes em apensado, mas agora processo eletrônico, apensado. E professora, há de convir também, né? Ele não acaba com o processo, então só pode ser agravo, né, pô? Exatamente. A ideia é essa. Se não acabou, se é um ponto do processo, ele é uma lombadinha ali do processo que vai ser resolvida. Isso. Então, cabe agravo. Boa, excelente. Aí, rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento. No seu curso online, eu vi que a professora levanta isso com muita cautela. Sim. Rejeitar o pedido de gratuidade de justiça ou acolher o pedido de sua revogação. Vamos dividir porque tem uma conjunção alternativa ali. Duas situações. Rejeição de pedido de gratuidade. Eu peço gratuidade, professor, eu não tenho condição de pagar as custas do processo. O juiz fala, não senhor, o senhor tem sim senhor. Ele rejeita o meu pedido. Eu posso agravar. Exatamente. Eu falei até no curso online e vou repetir aqui. A gente vai falar das duas hipóteses, mas primeira coisa é a decisão que rejeitou. Então é uma decisão negativa, não é? É. O juiz não deu. Tá. Então, beleza, cabe agravo. Ou acolhe o pedido da sua revogação. Deixa eu tentar fazer sozinho, professor. Pelo menos eu vou fazer, para os alunos, o que eu fazia. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu não tinha a professora Camila. Eu fazia assim, acolheu o pedido de revogação. Já sei. Agora, a Camila pediu gratuidade de justiça, o juiz deu, mas depois ocorreu a revogação. É isso, professora? Dessa decisão. Porque daí, quando o juiz deu para ela, a outra parte falou, não é para dar não! Aí o juiz falou, tá bom, então tira. Juiz inseguro. Não, então tá bom, então eu não dou. Aí foi lá e ele revogou. Ou seja, ele deu e depois revogou. É isso, professora? Que é uma outra decisão negativa também, certo?
Eu estou Peraí, a enfatizando professora isso. está enfatizando aqui negativo e negativo. A senhora está querendo me dizer, então, que quando eu peço e o juiz dá gratuidade, não tem o agravo? Exatamente. Ah, Exatamente. Não cabe agravo nesse caso. Mesmo que a outra parte putz, essa esperneie, para cair é o bicho. Então eles mesmo vão que a colocar. parte contrária esperneie, tenha chilique, a agravo ela não pode entrar. O que ela faz, ou ela pede para o juiz revogar, e se o juiz não acolher, não tem o que fazer, né? Meu Deus, se cair isso, cabe hipótese de agravo do instrumento. Rejeição do pedido de gratuidade ou deferimento. Ou acolhimento mesmo, né? Deixa de colocar o acolhimento. O acolhimento é revogação, mas só o acolhimento. Não, porque a segunda, acolhimento e deferimento, não. Meu Deus, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e ainda sobrarão 128.278 inscritos. Ótimo. Exibição ou posse de documento ou coisa. Opa, essa aqui eu gosto, porque fica lá na parte de provas. É a única coisa que eu ainda dava aula. Professora, eu sei que tem um incidente que às vezes a gente quer um documento que está com a parte contrária, ou às vezes está com o terceiro. E isso acontece no processo civil, né? Então quer dizer que da exibição, decisão que verse sobre exibição ou posse, é agravo. Exato, aí é genérico, né? Aí não está da decisão que denega, não. Bastou que determine, que estabeleça que tem que exibir um documento que esteja na posse, ou até que não autorize, vai ter que agravar. Show. Eu falei que ia virar um. Porque é o seguinte, você tem duas formas de fazer sucesso. Você faz essa aula aqui em 3 minutos, sim, bomba. Uhul! Eu acho legal. Não, quem que não gosta de sucesso? Eu acho legal. Eu aprendi a fazer isso. A minha equipe me corta muito. Tem coisa que eu quero fazer em 40 minutos, eles vão fazer em 15. Isso me moveu muitos anos. Até mesmo hoje no meu online, eu traduzi como que é uma aula decente. Porque eu dei aula para um monte de gente. Para um monte de gente. Gente que são grandes potências hoje de curso, eu dei aula. Só que eu não vejo uma aula. Por exemplo, por que a aula online tem que ter meia hora? Quem falou isso? Aí um amigo, há 20... Olha isso, Camila. Há 12 anos, 13 anos. Mandou um documento de Harvard dizendo por que os vídeos iam até 15 minutos. Eu fiz assim, ó. Vai tomar banho que eu quero saber o documento de Harvard. Aí um dia eu tava em casa, me bateu uma coisa do tipo, para de ser arrogante. Você tem que melhorar na vida. Fui ler. E depois a gente mudou. Agora, por que eu tô fazendo esse circunloquio? Para dizer, dá para deixar uma professora não ensinar coisas tão legais, porque isso aqui não é para tirar 70, 80. Isso aqui é para cara que vai chegar a 81, 82. Você tá entendendo? 83? Não. 91, 92, 93. Dá para ser chamado de cara. Não é só passar. Tem de passar bem. Então, senhores, me perdoem que nós passamos um pouquinho do combinado. A culpa é da Camila, que fala demais. Vamos lá. Professora. Exclusão do litisconsorte. Peraí, como assim? Professora, eu posso ter várias pessoas no polo ativo e várias pessoas no polo passivo. Qual o problema? Pois é, então, mas nesse caso, cabe agravo, né? Da decisão do juiz que exclui, pode caber agravo. O juiz falou, não, tem muita gente aqui nessa festa, no polo ativo ou no passivo, e ele teve exclusão. Se ele fez isso, não acabou o processo, pau, agravo. Agravo, exatamente. Mais uma decisão negativa, porque aí não se fala da inclusão do litisconsorte. Olha, né? A professora, que perigosa, gente. Vocês escrevam aí, ó, da inclusão. Puta. Gente, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca vi... Professora Camila, esse artigo 1015 é peçonhento, hein? Dá pra pegar o cara em todos os incisos. Todos! Praticamente todos. Ainda nós temos muitos bons aqui, ó. Vamos lá. Rejeição do pedido de limitação do litisconsorte. Professora, eu prometo que em 3 minutos te largo. Rejeição do pedido de limitação. Peraí, deixa eu tentar entender sozinho. Tá. Rejeição. Alguém falou que tem muita gente no litisconsorte. E aí o juiz fala, não tem motivo de rejeitar. Olha, o contrário agora. Só que desse pedido de rejeição também cabe. Pois é, então, só que nesse caso, é aquela situação lá do litisconsórcio que fala que se tem muita gente, isso for dificultar, porque às vezes a gente tem situações que tem 40 autores, e aí aquele processo não acaba nunca, né? Então aí a gente vai lá para a parte do litisconsórcio, que é possível que o juiz limite. Então, dessa decisão que o juiz rejeita, se for pedida a limitação e rejeita, também cabe agravo. Boa!
admissão ou inadmissão. Eu já grifo, né? Admissão ou inadmissão. Aqui cabe nos dois casos. Nos dois né? casos. Tanto que admite deve ser um terceiro, quanto não admite. Por exemplo, professora, só ela entra com uma ação contra mim e fala, não fui eu não, foi o Paulo. Tá? Eu quero colocar o Paulo, o Manuel na ação. E o juiz admite. Ou o juiz não admite. Nos dois casos, é possível agravar isso? Cabe agravo, exatamente. Denunciação ali, de chamamento ao processo, cabe agravo. Tá. Concessão. Modificação, revogação do efeito suspensivo dos embargos de execução. Deixa eu ver se eu consigo entender. Sei lá o que é efeito suspensivo. Deve ser um efeito para parar os embargos. Então, qualquer coisa que concede, modifica. É nesse sentido, professora? Exatamente. Os embargos são o seguinte, os embargos, de forma simples, é a defesa no processo de execução. Camila já está querendo buscar os bens do além porque ela quer processar, vender o carro do além e transformar em grana porque eu bati no carro dela. Já aí naquela fase, aquela discussão que se dá na execução, ninguém contesta a execução. O que pode fazer, então, é o embargo da execução, é isso? Exatamente. Só que lá, você mesmo deu o exemplo aí, a gente pode pedir o efeito suspensivo. Com que objetivo? Paralisar o processo de execução para não ter essas medidas aí, para não bloquear sua conta, para não penhorar seu carro. Geralmente o executado faz isso, óbvio. Sim. Tá. Então aí, dessa decisão que concede, modifica ou revoga... Exatamente. Cabe aí também agravo dessa situação. Redistribuição do ônus da prova nos termos do 373. Realmente, o ônus da prova, a gente aprende sempre o quê, né, professora? Alegare, non probare, case que não alegare. Quem alega e não prova, não alega. Então, imagina, se eu falar assim, ó, Camila, você me deve. Ela não tem de falar, provar. Eu vou provar que eu não te devo. Não, eu estou provando, eu estou dizendo que a Camila me deve, eu alego, eu provo. Geralmente fatos do autor, quem prova é o autor, fatos que mudam isso, ela já pagou. A Camila falou, paguei, não sei o quê, fatos modificativos, científicos e tal, é dela. A regra é essa, mas professora, nem sempre é assim. Pode haver uma readequação nisso, uma redistribuição, é isso? Outra novidade do CPC de 2015, não tinha né? isso na minha época não, viu, professora? Eu sei, porque lá era pão com pão, queijo, isso né? O autor prova o seu direito e o réu que prove alguma coisa para impedir o direito do autor. Só que aí o CPC atual trouxe a possibilidade de, em algumas circunstâncias, o juiz alterar, dizer que quem vai provar se o autor tem não o direito é o réu, por exemplo. Olha. É a chamada redistribuição do ônus da prova, é mexer aí nesse... Por isso que ele faz remissão ao artigo 373, parágrafo 1º, que é lá que está isso. Exatamente. Aí dessa decisão que o juiz pode alterar, também cabe agravo. Show! Também cabe agravo contra decisões interlocutórias, não põe fim ao processo, tá? Proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Sim, aí a gente sempre associa. Fase de liquidação é aquela fase em que eu vou apurar o quanto que está sendo devido. Também não é fim de processo, então, portanto, como é mais uma etapa, cabe agravo. Tudo que o juiz decidir nessa etapa, cabe agravo. Cumprimento de sentença, a mesma coisa, né? É uma outra etapa do processo, mas quando são dadas ali decisões no meio, que o juiz não termina, não acaba com a execução, cabe agravo também. Tá. Porque se ele encerrar com a execução, vai caber apelação. Tá. E o inventário, apesar de não cair na nossa prova, também é um caso que poderia caber. Sim. Processo de execução, né, que embora nem sempre a gente acaba estudando, mas é aquele processo que já inicia na fase de execução. Então, todas as decisões dadas durante esse processo também cabe agravo, exceto no momento em que o juiz extingue a execução, que daí cabe apelação. E o inventário, né? No processo de inventário, aquelas decisões dadas no decorrer do processo também cabe agravo. Tá. Eu não preciso estudar o inventário se não tiver no edital, mas tenho que saber que nele cabe o agravo, né? Exato. Professora, parou aí o artigo, certo? O resto era justamente o que a professora ia dar de jurisprudência, que eu não vou ficar lendo. Esse aqui era um outro que tinha alguma relação, mas acho que não cabe agora não, né, professora? Eu acho que, assim, ele só puxa, a gente até pode falar do 1009 como um complemento da apelação, né? Como um assunto que complementa a apelação. Mas ele tinha sentido quando a gente estudou a questão lá da jurisprudência, né? Ah, entendi. Não, eu não vou atrapalhar. Agora, vamos fazer o seguinte, nós fizemos um encontro aqui, relativamente demorado, porque o artigo eu estou falando sério, se eles quiserem destruir, é o 1500 que eles perguntam. Agora, olha que gostoso. Por isso que a gente fala, né? Quando você tem uma aula com a professora que já é gravada, você vem numa outra aula. Olha como a aula é outra, ó. Eu vou ler rápido, ó. Hipótese de agravo de instrumento. Decisões que versam sobre tutelas provisórias, você vai lembrar de todos os exemplos.
do mérito do processo, rejeição da alegação de convicção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido ou revogação. O cara na hora vai falar, ela falou que o deferimento não. Exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão do litisconsórcio, rejeição ou pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros, concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do 373, parágrafo 1º, outros casos expressamente referidos em lei. Também caberá agravo contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário. Então eu pergunto para vocês, é bom ou não fazer uma leitura, uma aula dessa antes de assistir? Aí você vai chegar e vai falar. Aí você pode analisar a aula de alguém. Então, eu só tenho a agradecer, professora, porque eu vou te dizer uma coisa. Pode colocar o selo batata e vai ter gente que vai falar assim, Alê, vocês fizeram uma aula com a Camila num dia, você e ela, e não é que caiu, porque isso aqui, Camila, se cair, quem está estudando há pouco tempo não mata isso, Camila. Sim, não exatamente. Quem cair de paraquedas, né? Não tem jeito. Professora Camila, muito obrigado. Desculpa. Imagina, que isso, tanto é um prazer. do seu tempo. Eu me empolgo muito no processo. Eu prometo. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Sinceramente, de coração, foi útil? Gostou? Foi legal? Deixa um comentário, deixa um like, porque a professora Camila é muito mais antenada que eu em rede, nessas coisas. A gente vai olhar, ela vai falar, Lê, vamos falar de tal coisa, eu gosto de estudar. Ela mandou 3 temas para mim, gente. Hoje a gente não vai conseguir fazer. Mandou revelia, sabe? Tem umas coisas legais aqui de contagem. Vamos fazendo aos poucos, todo dia um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. E professora, muito, muito obrigado. Porque se eu fiz a voz do aluno, eu fiz um aluno que fala demais. Eu prometo falar menos. Mas obrigado. Melhor assim, né? Eu prefiro, porque assim eu tenho argumentos para continuar a aula. Poxa, né? Muito bom. Professora, obrigado. Obrigada, Lê. Foi ótimo. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um beijo. Obrigada. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.